Tudo que, voltando para nossa terceira e última etapa dessa aula, vamos falar um pouquinho sobre vida em grupo. Então, a vida em grupo, o grupo ele não é nada mais, nada menos do que a união entre dois ou mais animais vivendo em conjunto, tá? E aí eles constituem aí uma unidade social, tá bom? Então, o grupo ele é apenas isso daí, uma unidade social contendo dois ou mais indivíduos vivendo em conjunto, ok? A vida em grupo, ela tem alguns benefícios. E aí, obviamente, se você tem uma espécie que vive em grupo, a gente tem que considerar ou tem que observar que, para que essa espécie viva em grupo, os benefícios dessa vida em grupo para a espécie, eles precisam ser maiores do que os custos oferecidos pelos padrões de comportamento que essa espécie desempenha, ok? Então, a gente vai ver aqui rapidamente alguns benefícios da vida em grupo. Então, a gente tem uma maior vigilância. Os organismos, os indivíduos, eles vão estar mais vigilantes, vão estar mais atentos ao ambiente, ok? Como, por exemplo, suricatos. A gente vê que suricatos, eles são animais que eles forrageiam em grupo, mas um grupo está comendo e tem outra parte do grupo que está sempre muito atento, prestando atenção para ver se não vem um predador. A gente tem o famoso efeito de diluição. O efeito de diluição é a diminuição na probabilidade de um desses indivíduos, desse grande grupo aqui, ser predado. Ou seja, eles vivem num grupo muito grande e se eles sofrerem um ataque de predador, a probabilidade de um deles ser predado é muito menor do que se for um grupo de três. Vocês concordam comigo? Eu só tenho um exemplo de assassinato com ser humano, mas vamos lá, que é mais fácil de entender. Mas você imagina, você tá num grupo de gente e aí chega uma pessoa atirando. É mais fácil você levar um tiro se a pessoa estiver atirando em direção ao grupo que você tá, que tem três pessoas, ou se você estiver num grupo de 3.000 pessoas. É mais fácil você levar um tiro estando num grupo de três ou num grupo de 3.000 pessoas. Então, essa é a ideia que a gente tem sobre o efeito de diluição. A probabilidade de um indivíduo de um grande grupo ser predado é muito menor do que se esse indivíduo tiver um grupo pequeno. Efeito de diluição. O efeito de confusão do predador. Então, o efeito de confusão do predador, ele traz para a gente que a quantidade de indivíduos no grupo, ela é diretamente proporcional à, à confusão que o predador vai ter na hora de atacar. Então, aqui a gente tem esse gráficozinho aqui, eu não sei se ele fica maior ou fica não. Esse gráficozinho aqui que mostra a taxa de sucesso de um predador pelo tamanho do grupo. Então, aqui a taxa de sucesso de ataque do predador no eixo Y e no eixo X, a gente tem o tamanho do grupo. Ou seja, quanto maior o tamanho do grupo, menor vai ser a taxa de sucesso de um predador quando ele ataca esse grupo. Por quê? Porque ele vai acabar se confundindo, porque vai ser uma galera, cada um correndo para um lado, e aí no final o predador fica indeciso, ele não sabe quem é que ele ataca, e aí ele acaba perdendo eficiência de ataque, ok? A gente tem um recurso que a gente chama também de defesa comunitária, que a gente conhece como mobbing, né? Onde vários indivíduos do mesmo grupo, no caso da mesma espécie, que vivem no mesmo grupo, eles se unem para desempenhar uma estratégia de defesa, que é uma estratégia de ataque comum a esse potencial predador. Então, essa estratégia de mobbing ela é extremamente eficiente, embora muitas das espécies que desenvolvem esse padrão de comportamento elas são muito menores do que o predador, mas mesmo assim elas conseguem ter uma efetividade alta nesse padrão de comportamento de mobbing, ok? E por último, a aprendizagem do predador, certo? Se você tem um grupo muito grande de indivíduos, né? Se você tem uma quantidade muito grande de indivíduos da mesma espécie, com a coloração vibrante no mesmo local, os predadores eles podem aprender que aquele sinal muito grande, aquela informação muito grande que está sendo passada, ele já conhece, já sabe que aquela informação é uma informação que passa uma negatividade, então ele vai evitar predar aqueles organismos ou atacar aqueles organismos, porque eles estão num grupo muito grande e aquela informação está se destacando de uma distância muito alta, então eles evitam atacar, principalmente se forem venenosos, certo? Das desvantagens da vida em grupo, a gente tem
meio que o contrário do anterior, tá? Então a gente vai ter indivíduos que são mais facilmente detectáveis. Então, se você tem um grande grupo, esse grupo ele é mais facilmente visto, mais facilmente detectado à distância. Então, facilidade maior na detecção de grupos grandes. A gente vai ter grupos mais ativos, ou seja, grupos que estão constantemente se mexendo, eles são mais preferíveis, porque se o grupo está se mexendo com uma constância maior, o predador ele tem uma chance de focar mais em um único indivíduo e atacar esse indivíduo. Então, grupos mais ativos são preferíveis, principalmente também porque grupos mais ativos têm uma menor atenção quanto a predadores. Então, grupos que estão mais ativos, que estão sempre forrageando e que estão muito focados em se alimentar, geralmente eles têm uma taxa de vigilância menor do que grupos menos ativos e mais vigilantes, ok? Predadores eles formam geralmente imagem de busca mais facilmente quando você tem grandes grupos. Professor, o que é a imagem de busca? Pensa que você perdeu uma caneta dentro de casa, sua caneta da sorte. Eu tenho uma caneta da sorte, uma caneta que eu amo. Você perdeu essa caneta e você começa a procurar essa caneta dentro de casa. Isso é um exemplo bem simples. Quando você está procurando, você tem na sua mente a imagem da caneta formada. Já pararam para refletir sobre isso? Você perdeu uma bolinha ou você perdeu um bonequinho, uma coisa, o seu caderno, uma coisa que você quer achar. Quando você está procurando, durante o tempo que você está procurando, você tem aquela imagem do que você está procurando na sua mente. Seu celular na balada caiu. Você começa a procurar. No escuro da balada, você tem a imagem dele formada na sua mente. Então, aquela imagem que você forma no seu inconsciente, quando você está procurando uma coisa que você sabe o que é o que a gente chama no comportamento de imagem de busca. É aquela imagem pré-visualizada na sua mente, para na hora que você bater o olho naquilo, você, eita, achei. Ok? Então, essa é a imagem de busca que a gente chama, porque é a imagem formada, é a pré-visualização do objeto que você tem na sua mente. Então, em grupos grandes, predadores eles formam imagem de busca mais facilmente, porque o grupo é enorme, ele sabe o que ele está procurando, então ele consegue encontrar com facilidade maior. Obviamente, a transmissão de patógenos e doenças parasitas entre um indivíduo e outro, ele é mais facilmente desenvolvido em grupos grandes, certo? Então, se você tem um grupo muito grande de indivíduos que vivem muito juntos, a transmissão de patógenos entre um indivíduo e outro, um patógeno, um parasita, uma doença, um verme, essa doença, essa enfermidade, ela é passada de um indivíduo para outro com uma facilidade maior. Então, parasitas, doenças, enfermidades, elas são passadas de um para outro mais rapidamente. E o cleptoparasitismo. O que é o cleptoparasitismo? É o comportamento que determinados grupos têm de roubar do seu próprio grupo. Eu coloquei essa imagem aqui de um caputim, né, de um macaco prego, que a gente tem um exemplo de macaco prego muito legal. Eu vou tentar encontrar o vídeo e colocar aqui na descrição dessa postagem desse vídeo aqui, que é um macaco prego que eles têm esse padrão de comportamento de forragear em grupo e geralmente alguns eles ficam alertas procurando por predadores enquanto outros estão forrageando, certo? Se alguém encontrar um, um item alimentar, qualquer que seja, ele tem a obrigação de dividir com o grupo, porque está todo mundo forrageando junto, certo? Enquanto isso, se algum deles visualizar algum potencial predador, uma serpente, uma ave de rapina, qualquer que seja, que esteja se aproximando do grupo, ele emite um sinal de alerta, dá um grito de alerta, e todo mundo que está forrageando corre desesperado para se esconder para evitar o predador, independente de se você viu ou não o predador. Se um do grupo avisou, corre, não procura, só corre. Depois, quando for ver se tem. Depois que passar um tempo, você vem verificar se já passou, se ainda tá lá ou não. Mas se um do grupo avisou que tem perigo, todo mundo dá um pulo, corre, pega o beco e se esconde para evitar isso. O que é que a gente visualiza em algumas. Nesse exemplo aqui do vídeo, que eu vou tentar. Se eu me lembrar, eu vou deixar aqui na descrição.
do macaco prego. Eles estão lá forrageando em grupo e o macaco prego, um dos indivíduos do grupo, ele encontra um ovo e, para ele não dividir com o grupo, ele faz o quê? Ele emite o grito de alerta dizendo que vem um predador, que avistou um predador, e todo mundo sai correndo desesperado para se esconder. Enquanto a galera está correndo desesperada para se esconder, ele que encontrou o ovo e mentiu dizendo que tinha um predador, come o ovo sozinho. Então ele está roubando do grupo. Obviamente, se o alfa, né, o principal do grupo, o chefe do grupo, descobrir que ele roubou, que ele fez isso, ele vai tomar um pau, vai acabar sendo expulso do grupo, pode ser até morto pelo grupo. Mas isso ocorre também, esse cleptoparasitismo, né? O fato de você que tem que dividir a alimentação com o grupo, não dividir roubando a comida, ficando só para você a comida que você encontrou. Então vamos aqui resumir a nossa aula rapidamente, tá? Os slidezinhos rápidos. Resumindo, a gente vai iniciar aqui o estudo de como os padrões de comportamento das espécies de como as espécies elas atuam nas suas interações ecológicas e como que isso afeta a sua sobrevivência. Então isso aqui é a ecologia comportamental, ok? O estudo de como os padrões de comportamento das espécies atuam na sua sobrevivência e nas suas interações ecológicas, ok? O estudo do comportamento ele envolve causas proximais, que a gente viu que são relativas ao indivíduo, e causas distais, que são relativas à espécie a qual o indivíduo pertence, ok? E que essas questões elas respondem a porquês do comportamento ocorrer. Então, quando você vê um comportamento, para que esse comportamento seja considerado completamente compreendido, a gente precisa responder essas 4 perguntas: as 2 causas proximais e as 2 causas distais. Todo comportamento visa otimizar o sucesso alimentar e, consequentemente, o sucesso reprodutivo dos indivíduos. A gente viu isso também. Para que um comportamento ele seja considerado adaptativo, ele precisa apresentar benefícios maiores do que os custos. Fêmeas, no geral, elas são mais seletivas sexualmente do que os machos. E a gente pode explicar isso devido ao investimento reprodutivo que a fêmea tem. É isso que a gente viu lá no meio da aula anteriormente, nos slides anteriores. A gente viu também que a vida em grupo ela pode ser vantajosa para os indivíduos, mas ela também traz custos, e a gente sabe que para que um comportamento ele seja mantido em uma população, os benefícios eles precisam apresentar um valor maior do que os custos, ok? Então valeu, gente, por terem ficado até aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que tenham curtido. Até a próxima.